presa. E lá ele tem um desmaio, um apagão. O Newt então consegue fugir com a ajuda do Thornkill de estimação dele. E eles vão para aquele lugar que a cartinha do Dumbledore tinha, né, indicado. Lá eles descobrem que o problema desse cara, ele tinha um tipo de verme, não sei, que tava no olho, eles tiram assim, e o cara lá fica apagado. A Tina fala, olha, já que vocês estão aqui, eu vou partir, vou procurar e tal. E o Jacob, não, vai atrás dela, fala o que você sente por ela, enfim. E ele vai, deixa o Jacob sozinho com o cara. Aí o Jacob tá com fome, eles não tem nada para comer ali naquele lugar, é uma casa, eles não tinham encontrado nada. E ele de olho no cara, e de repente aparece uma pessoa do lado dele. Quem é esta pessoa, gente? Sim, Nicolau Flamel. Eu fiquei assim, passada, porque é claro que não era bem o visual que eu esperava no Nicolau Flamel. O visual que eles colocaram, ele tá bem esticadão, tipo, bem mesmo. Eu esperava que ele tivesse bastante rugas, não tão uma coisa esticada, tipo, fiz muitas plásticas. Então, é bem estranho, como se a pele dele fosse de cera, enfim. Mas ele aparece. Ele aparece e conversa com o Jacob. Ele fala, olha, eu não tenho nada que comer aqui porque eu sou imortal, enfim. Mas vamos ficar de olho no cara. Mas nisso o cara já sumiu faz tempo. E eles vão olhar, é lógico, numa bola de cristal. E aí o Jacob, eu já vi um negócio desse aí. Perdi um dinheiro do caramba e nada do que a moça falou aconteceu. Enfim, aí ele fala, nossa, se isso aqui que tá mostrando realmente é verdade, eu tenho que ir, eu tenho que ajudar. E aí ele vai e enquanto isso o Newt conversa com a Tina, eles estão entrando no Ministério da Magia francês e se infiltram lá. Começa uma grande briga com o Teseu, mas no final de contas a Tina consegue derrotar o Teseu. Eles entram no cofre da Leta Lestrange, tentando ver a caixa que eles precisam ver para descobrir mais sobre o Quidditch, mas a caixa não está lá. E aí, ao mesmo tempo, a Leta Lestrange está indo procurar essa caixa que também não está lá. E ela descobre os dois lá. Mas no final das contas, a Leta ela é muito amiga do Newt, tanto que vai ter alguns flashes aí mostrando eles conversando quando criança e tal. E tem um outro flash também que eles vão para Hogwarts, os Aurores e acho que um dos ministros, não sei, o cargo desse rapaz, eles conversam com Dumbledore dentro de Hogwarts e deixam ele sob vigilância. E foi uma cena assim bem tensa. Eu tenho um vídeo, um pedacinho do vídeo eu vou colocar aqui. E nisso a Leta tem alguns flashes também da infância dela, dizendo que ela era má, que ela era ruim. E não era, ela era só uma criança que não tinha amigos e precisava ter alguma companhia. Coisa que o Newt acabou se tornando. Então ela tem muito respeito, muito carinho por ele. E acaba falando, nossa, se isso não tá aqui, ela foi colocada no nosso jazigo da família, né? Vamos atrás. E é justamente o que o Grindelwald quer. Porque a reunião marcada com os seguidores deles vai ser nesse cemitério, no jazigo da família, certo? Quando eles saem, tem uma cena que é lá fora, tem alguns tipo lençóis caindo, tampando algumas casas. Acredito eu que para abrir portais, para quem quiser só atravessa e chega na reunião. E a Queen decide ir. Ela decide ir, eles vão para esse cemitério. Lá eles já encontram o Credence com o outro rapaz que prendeu a Tina, o Newt e o Jacob. E depois fugiu. E aí ele fala, olha, eu tô aqui porque você, Leta, é minha irmã.
eu sou seu irmão desaparecido. E o Credence é nosso irmão. O nosso irmão que você achou que estava morto e tal, enfim, eu vou provar. Aí ela, não, você quer provar? Então eu vou te provar como ele não é. Ela pega a árvore genealógica da família dela e ela explica, olha, a nossa árvore genealógica é um pouquinho estranha, um pouquinho esquisita. Ela só marca os filhos homens. As mulheres são flores na árvore. E quando o meu irmão nasceu, o meu pai levou eles, me mandou junto com a babá e o bebê pra ir embora. Ele queria que fosse embora. Porque quando você, meu irmão mais velho, nasceu, fruto do seu pai com a minha mãe, o meu pai, no tal Lestrange, era apaixonado pela minha mãe, usou a maldição império, enfim, para que ficasse com ela. E aí assim eu nasci, coisa que vocês se lembram. Sim, eu me lembro e tal. E depois disso veio um outro bebê. Aí o rapaz falou, olha, eu procurei porque eu achei que seria você, eu ia te matar, não sei o quê. Mas eu descobri que tinha esse outro bebê e que eu teria que matar ele pra me vingar. Enfim. Aí ela fala, então, o problema é que você nunca vai conseguir matar esse outro bebê porque eu fiz isso. Ele, mas como você fez isso? Então, porque no navio, quando a gente ia para esse outro lugar que nosso pai nos mandou, o meu irmãozinho chorava muito e incomodava muito. E aconteceu que eu queria só me livrar dele por algumas horas. Eu troquei o bebê de quarto, porque no quarto da frente tinha um outro bebezinho da mesma idade. Troquei ele por algum tempo. Só que durante essas horas, o navio afundou. E a mãe que estava com esse bebê acabou afundando junto. E aí temos algumas cenas no filme dela se lembrando das aulas de defesa contra as artes das trevas. O bicho-papão dela parece um lençol caindo, circulando a água assim. Por quê? Porque eram os panos em que o bebê estava enrolado e afundou no mar. E é por isso que esse é o bicho-papão dela, é o maior medo dela. Então, ela diz isso e tal, e aí ninguém consegue entender. Olha, se não é seu irmão, não é ninguém que a gente conheça, ele poderia ser irmão do Newt também, pelo que eu me lembro. Não tenho bem certeza. E quem é ele? Porque durante a história, quando eles fogem, o Credence e a Nadine, eles vão até um outro lugar e encontram a ama, né, a criada, que trabalhava para a suposta mãe do Credence. Ela estava viva e tal, só que esse cara que foi pegar o trabalho que era para ser do Newt no ministério, ataca, mata a mulher, o Credence destrói tudo, tentando usar magia. Enfim. E aí fica aquela pergunta, beleza, então quem é você? E aí eles saem dali de dentro, direto para a reunião que está acontecendo. Eles não sabiam que era uma armadilha, ali mesmo naquele cemitério. Eles tentam se infiltrar, tentam ajudar, o Ministério da Magia tá sabendo e tá tentando se infiltrar. Só que acontece que uma personagem, né, figurante, ataca sem necessidade um dos aurores e esse auror tem que matar ela. Ele podia só ter desarmado, mas enfim. E aí o Grindelwald faz todo aquele discurso falando, olha, eu não sou ruim, eu não sou uma má pessoa, o que eu quero é a nossa liberdade, o que eu quero é que vocês sejam livres para casar com quem quiser, enfim, mentira, isso tudo é mentira. E os ruins são eles, porque se eu fizesse o que eu quero, eles não estão deixando eu fazer o que eu quero, entende? É isso que ele está querendo dizer ali, e eles mostram como é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Depois disso ele fala, olha, vocês querem ir embora? Vocês vão, pode desaparecer aqui mesmo, e muitos fazem isso.
E aí ele cria um círculo de fogo maldito, que é o que a gente já tinha visto em Harry Potter, aquele fogo azul, e pede para que alguns atravessem. A Queen briga com Jacob, briga e ela atravessa, ou seja, ela agora é do mal. E o Credence atravessa também, com a Nadine e tal, e enfim, não tem muito o que fazer. O restante ali, eles atacam, enfim, tem aquela briga, eles tentam fugir, só que o fogo maldito está tentando destruir tudo. E aí, a hora que eles conseguem sair de dentro desse jazigo, o Nicolau Flamel tá lá fora aguardando eles e diz: a gente tem que fazer um círculo para acabar com o fogo. Eles fazem um círculo, que é aquela cena que a gente vê no trailer, que eles estão batendo com as varinhas no chão, que aquilo lá faz um círculo de fogo mais poderoso ainda. Lá dentro dá pra ver 3 chamas que parecem uns dragões sobrevoando. Eles tentam passar esse fogo laranja, o azul, mas eles acabam sendo engolidos até que esse fogo azul é extinguido. E a história acaba com o Credence dentro da Durmstrang, se não me engano. Ele tá lá pra estudar, ou não sei, porque acho que é um pouco tardio, eu não sei se os alunos são aceitos depois dos 11 anos. E o Grindelwald diz assim: então, eu vim aqui para restituir seu nome, que é seu por direito. E Grindelwald então o chama de Aurélio Dumbledore, deixando aí uma dica de que ele pode ser um irmão perdido do alvo Dumbledore, o que é uma incógnita, porque até então nos livros de Harry Potter a gente sabe que existia o alvo, o Dumbledore que a gente conhece, o Aberforth, que aparece somente no último livro, e a Ariana, que a gente sabe que morreu, né, depois da Kendra, que era a mãe deles, inclusive é um nome muito bonito. Então até aí o que se sabe da família do Dumbledore é que não seria possível eles serem irmãos, certo? Até porque eu acho que ficou essa lacuna, porque se Harry Potter aconteceu anos e anos depois da história de Animais Fantásticos e Onde Habitam, por que então não teria sido revelado esse irmão quando Harry descobriu sobre a família do Dumbledore, quando todo mundo soube da família dele? Entende? Há boatos que essa criança, que o Aurélio possa ser filho da Ariana, porque a gente sabe que ela teve um problema aí com algumas crianças trouxas, que até então foi uma violência, mas a gente não sabe de qual tipo. Então pode ser que ela tenha sido abusada e ela engravidou e teve o Aurélio, mas até então ninguém sabe, porque a gente sabe que o pai do alvo foi preso, enfim, não poderia ser filho dele, porque ele foi preso bem antes do alvo terminar a escola, e a Kendra morreu quando o alvo tinha 17 anos. Então, pela linha do tempo aí, não pode ser possível. Outra teoria é que possa ser filho de uma tia do alvo. Não me lembro de verdade da história do Harry Potter mencionando uma tia. O que eu me lembro é que ele tinha a vizinha, que era a Batilda Bagshot, que era a tia do Grindelwald. Então, não acredito que seja essa a história. Enfim, até então o Dumbledore quer que o Credence descubra a verdadeira origem dele, porque ele se tornou um obscuro pelo seguinte: ele não teve essa infância, não pôde desenvolver os poderes, não teve carinho, enfim, não foi uma criança saudável nos termos de infância. E o obscurial é tipo um parasita, ele habita essas crianças que têm esse tipo de dificuldade. Então eles acabam descontrolando os poderes, enfim. Então, a Ariana tinha esse problema, ela era um obscurial, não tinha um obscuro, né? O obscurial é o parasita, ela era um obscuro. Então, se realmente são parentes, pode ser que esse mesmo parasita que era da Ariana passou para Aurélio. Mas
Também pode ser que o Grindelwald esteja mentindo e não seja absolutamente nada disso. Mas ele mostra uma prova. Quando, em algumas cenas mais no meio do filme, o Dumbledore disse que a família dele tem uma certa afinidade com as aves, com as fênix. E que dizem que quando um Dumbledore precisar de uma, elas vão aparecer, uma delas vai aparecer. Porque o avô dele, o bisavô, tinha uma e quando ele faleceu ela foi embora, porque é isso que a fênix faz, você tem que conquistar uma. E quando, vamos supor, se eu conquistei a minha fênix, fui lá e tal, e no ninho delas conquistei, consegui, elas vão ficar comigo pro resto da minha vida. Quando eu falecer, elas vão embora. A não ser que um membro da minha família precise e aí ela volta pra ajudar. Enfim, e até então a gente não sabe da existência da Fawkes, que aparece somente em Harry Potter. E nessa cena em que o Grindelwald revela pro Credence que ele é o Aurélio, ele prova porque tem uma fênix ali com eles. Ele, olha, a família Dumbledore tem essa fênix, e ela apareceu para te ajudar. Enfim, é isso. O filme é bem longo, mesma duração que os filmes normais do Harry Potter. O clima, mesmo tipo de efeito. Assim, meio escuro, porém com aquela coisa, esperança, assim, aquele contraste, sabe? Que foi o efeito usado. O filme é intenso, apesar de ter certas cenas que eu gostaria que fossem um pouquinho mais rápidas, porque era bem desnecessário. E o Grindelwald conseguiu dar medo, sim, tanto pelo visual como pelo discurso dele, que a gente sabe que ele não é do bem, ele tá fazendo como se fosse. E as aparições dele são assim, do nada. Então cria uma certa tensão. O Dumbledore do Jude Law tá incrível. O Newt, gente, não tenho o que falar, né? Ele é um personagem assim maravilhoso. Por ser o primeiro personagem com autismo que foi inserido no contexto ali de toda a saga Harry Potter, ele foi muito bem caracterizado. O Ed, gente, maravilhoso, né? Ele já ganhou o Oscar, não tenho o que falar. Os outros personagens, a Queen realmente foi uma decepção. Que decepção. E, assim, eu fiquei, né, passada que ela passou pro lado do mal. A Tina mudou um pouco o visual, mudou um pouquinho. Não me agradou muito, eu achei que ela devia ter continuado com o visual dela, capa de couro, coisa assim, não combinou muito com ela. Mas, gente, a aparição do Nicolau Flamel, que é aquilo. E assim, os feitiços, a gente vê feitiços novos, tem criaturas novas, a gente vê o Newt capturando o Zobu, esqueci de falar disso, mas ele captura e ele usa o Zobu, o que é incrível, gente, é um bicho assim, tão estranho, mas tão engraçadinho, e pela primeira vez na vida, ele usa um pelúcio pra ajudar e o pelúcio obedece ele, gente, o que é isso? Que mundo estamos? Então, é muito incrível mesmo, e eu espero que vocês assistam, vocês tirem suas próprias conclusões, porque é um filme muito legal, muito engraçado e assim, muito tenso, a gente fica com aquela coisa, eu que sou fã, fico com aquela coisa no coração, que eu quero que termine, eu quero saber, e agora eles atrasaram um pouquinho, né, as filmagens do próximo filme, que há boatos de ser no Rio de Janeiro, e eu estou aqui na torcida, e eu quero ver, gente, eu quero ver o final. Eu quero saber de onde eles tiraram esse Aurélio, porque, né, é uma questão assim que acho que deixou todo mundo bem em choque, e eu realmente fiquei em choque, eu conversando com uma amiga minha, na hora que eu terminei de assistir o filme, eu falei, não dá pra te responder agora, eu estou passada, não dá, eu tenho que pensar aqui. Então, bom, por enquanto é isso. Assistam o filme, deixem seu like, se vocês sabem de algum detalhe que eu não sei, que eu esqueci, deixa aqui nos comentários, se inscrevam no canal, deixem um like, peçam um detalhe de algum outro filme, enfim, peçam o que vocês quiserem que eu traga para os próximos vídeos. E é isso, gente. Obrigada.